Olá, hoje vamos contextualizar a reflexão que nós estamos fazendo sobre os processos de inclusão social e exclusão social no âmbito da estruturação desigual que caracteriza a sociedade brasileira. Essa estrutura, ela acompanha o Brasil desde o seu surgimento, né? Então, o Brasil hoje se constitui como uma das sociedades mais desiguais do mundo e as raízes desta desigualdade podem ser encontradas não somente nas características do modo de produção econômico, da estruturação de poder político, na configuração cultural da sociedade contemporânea, como também nas origens, né, nas raízes, pode-se assim, que caracterizam a nossa sociedade, as raízes históricas. E aí vale a pena a gente chamar a atenção para alguns aspectos fundamentais, né? E aqui eu vou utilizar ao longo dessas reflexões, fundamentalmente, algumas teorias sociológicas no campo da sociologia crítico-estruturalista. Mas não só, né? Então, por exemplo, um dos pais, digamos assim, da sociologia brasileira foi Gilberto Freire, que foi um sociólogo que se constitui dentro de um outro paradigma, aquele paradigma que eu havia indicado, sistêmico-funcionalista. Então, apesar, digamos assim, dessa perspectiva mais conservadora, digamos, do pensamento sociológico do Gilberto Freire, a sua obra máxima, né, que se chama Casa Grande e Senzala, nessa obra ele vai localizar, digamos assim, vai explicar a identidade nacional, a formação histórico-sociológica da identidade nacional, tendo por base a perspectiva das características da escravidão no Brasil. E aí ele lança as bases daquilo que um outro sociólogo, um sociólogo muito importante no pensamento contemporâneo, que é o Gessé Souza. O Gessé Souza faz uma espécie de releitura desse trabalho do Gilberto Freire. Então, o Gilberto Freire, pode ser assim, né, o ápice do seu trabalho situa-se na primeira metade do século XX. E o Gessé Souza é um sociólogo contemporâneo. E o Gessé Souza vai, digamos assim, fazer uma releitura do trabalho de Gilberto Freire e localizar algo que pode ser assim, que realmente é determinante na nossa identidade. Ou seja, o berço do Brasil não é Portugal. Então, durante muito tempo, uma perspectiva sociológica, mais culturalista, procurou tentar explicar os nossos problemas, as nossas mazelas, os nossos vícios, nesta origem que nós nos constituímos como colônia de Portugal e aí herdamos uma série de padrões relativos à moralidade pública, privilégio, etc., que viriam de Portugal. O Gilberto Freire já tinha percebido, o Gessé de Souza vai retomar isso de forma mais crítica, no sentido de que o nosso berço não é Portugal, o nosso berço é escravidão, ou seja, o que formata o Brasil não é, pode-se assim, a sua origem cultural lusitana, é a sua estruturação produtiva e social baseada na escravidão. Então esse seria, digamos, o elemento fundamental. E esse elemento, ele atravessa toda a nossa história e chega na sociedade contemporânea. Ou seja, essa estruturação desigual, exploratória, que caracteriza a sociedade brasileira, ela é uma herança, digamos assim, desta nossa base produtiva escravocrata. E aí que se explica, então, essa recorrência, né? Como que nós temos aí 500 anos de construção de uma sociedade que tem um desenho essencialmente desigual. E o Gilberto Freire já apontava, talvez de uma forma um pouco mais branda, etc. O Gessé de Souza, uma perspectiva mais crítica. Este é um curador, ou seja, nós somos filhos da escravidão. E nesse sentido é que a desigualdade é um elemento que acompanha a nossa história até hoje. E é esta desigualdade que está na base, pode-se assim, dos processos de exclusão social. Bom, já continuamos a nossa reflexão, vamos parar para o vídeo não ficar pesado. Até já.